Vamos para exemplo aí de aplicações sobre função de primeiro grau. Exemplo 1. Determine a função representada pelo gráfico abaixo. Primeira coisa que a gente observa aqui, que o gráfico é uma reta, né? Então nós já sabemos que a função é do tipo y igual a x mais b. Eu vou resolver esse exercício aqui de duas maneiras diferentes. Uma pelo modo algébrico e outra pelo estudo analítico da reta. Então, como é que vai ser aqui? Y igual a x mais b. Nós temos dois pontos aqui de informação, ou seja, vou chamar aqui de ponto A e vou chamar esse outro ponto aqui que a gente tem conhecimento de ponto B. O ponto A, que informação que ele me dá? Vou colocar aqui, ponto A. Quando x for igual a 2, y é igual a 2. E o ponto B me dá que informação? Quando x for igual a menos 1, o y vai ser igual a menos 4, ok? Então, vamos lá. Ponto A, eu sei que quando x for igual a 2, então y é igual a quem? A 2, muito bem. Se a gente substituir isso aqui na equação, como é que vai ficar? Y não é 2? Então vai ficar 2 é igual a x vezes A, ou A vezes x. Então x é 2. 2 vezes A, 2A mais B. Quem que é o B? Próprio B. Então, onde tem x eu coloquei 2, onde tem y eu coloquei 2. Então aqui eu tenho uma equaçãozinha aqui, 2 igual a 2A mais B. Ou seja, 2A mais B é igual a 2. Tenho aqui a minha primeira equação envolvendo o A e o B. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o ponto B. Quando o x, o que o ponto B me dá de informação? Quando o x for igual a menos 1, então nós sabemos que o y é igual a menos 4. Então vamos colocar isso na equação. Onde tem y eu vou colocar menos 4, onde tem x eu vou colocar menos 1. Então vai ficar menos 4 é igual a A vezes x. Então vai ficar menos 1 vezes x, então menos A mais B. Então eu tenho uma outra equação, menos A mais B é igual a menos 4. Pronto. Eu tenho duas equações envolvendo A e B. Como é que a gente resolve isso? Sistema. Então vamos fazer o sistema aqui, Resolvendo o meu sistema, como é que vai ficar? 2A mais B igual a 2. E aqui eu tenho aqui menos A mais B igual a menos 4. Eu vou resolver esse sistema pelo método da adição. O que é o método da adição? Consiste em multiplicar qualquer equação aqui, modificá-la algebricamente para a gente ter variáveis opostas, para quando somar uma com a outra aqui, a gente conseguir desaparecer com uma variável. Por exemplo, eu quero sumir com B. Então, se eu multiplicar qualquer equação por menos 1, eu consigo aqui variáveis opostas. Então, eu vou multiplicar essa equação aqui por menos 1. Então, eu vou obter um novo sistema que vai ser o quê? Menos 2A menos B igual a menos 2. E aqui ia ficar menos A mais B igual a menos 4. Agora, nós vamos somar uma equação com a outra. Quando a gente for somar de cima com a de baixo, menos B mais B vai cancelar. Menos 2A menos 3A é igual menos 2 menos 4, menos 6. Multiplica aqui por menos 1. Eu tenho aqui 3A é igual a 6. A igual a 6 dividido por 3. Então, A igual a 2. Pronto, tenho o valor de A. E agora, para achar o valor de B, basta escolher qualquer equação aqui para a gente substituir. Eu vou escolher essa aqui, menos A mais B igual a menos 4. Então, vai ficar menos 2 mais B igual a menos 4. B igual a menos 4 mais 2. B igual a menos 2. Pronto, gente. Conseguimos aí montar uma equação envolvendo o A e o B. Fizemos o sistema, achamos o valor de A e B, agora é só montar a função. A minha função inicial não era
y é igual a ax mais b? Então y é igual a, quem que é o a? Não é 2? 2x, quem que é o b? Não é menos 2? 2x menos 2. Pronto. Está aí a lei que representa a função mostrada aí pelo gráfico. Y é igual a 2x menos 2. Simples assim. Vamos para um próximo exemplo. Exemplo 2. O custo C de produção de x litros de certa substância é dado por uma função linear de x com x maior ou igual a zero, cujo gráfico está representado abaixo. Ele me falou aí que x tem que ser maior ou igual a zero, por quê? Porque não tem nenhuma assim, né, lógica a gente ter uma produção negativa de litros de leite. Por isso que começa do zero. Pode ser que tenha, a produção foi nula, não tem problema. Por isso que lá o domínio aqui foi restrito. Então, igual ao exercício anterior, o que a gente tem de informação aqui? Ó? Nós temos este ponto, né, que eu vou chamar aqui de ponto A, e temos aqui o ponto B. Olha que legal. Nós sabemos de uma informação importante sobre esse ponto aqui. As funções de primeiro grau são escritas como y igual a ax mais b. E o termo dependente a gente já sabe que é onde intercepta o eixo y. E ele já deu isso para a gente. Então, eu já posso vir aqui e escrever y é igual a ax mais 400. Ou seja, eu já sei que o termo independente é 400, onde encosta aqui. Então, a minha função está super tranquila de encontrar aqui. O que falta a gente encontrar? O coeficiente angular. Eu vou fazer aqui esse exercício de um modo diferente do exemplo anterior. Existe uma fórmula, né, para a gente encontrar o coeficiente angular através do estudo analítico da reta. Quando a gente estuda uma reta em geometria analítica, a gente escreve a equação da reta assim, ó, y é igual a mx mais b. Onde esse m aqui é a mesma coisa do a. Eu só estou chamando de m para modificar o jeito que a gente está fazendo. Tá? Mas é a mesma coisa, poderia ser chamado de a também. A forma para a gente encontrar o m é essa aqui, ó. M é igual a variação de y sobre variação de x, sendo que vou pegar o y aqui maior menos o menor, ok? Então vai ficar, não tem ordem também não, desde que você pegue o y, na ordem que você pegar das coordenadas do ponto, você pega x também. Então vai ser, ó, ya menos yb sobre xa menos xb, ok? Então o coeficiente angular obtido vai ser, quem que é o ya? Ya, olha lá, ó, 520. Então vai ser 520 menos o yb, que é o quê? 400. Sobre xa, quem que é o xa? 8. Menos o xb, que é o quê? 0. Pronto. 520 menos 400, 120 dividido por 8, que é igual a 15. Pronto, olha para você ver que facilidade. Já encontramos o coeficiente angular. Tá vendo? Encontrei o coeficiente angular, tenho termo dependente, eu já tenho minha função. Quem que é minha função? Minha função, então, eu posso escrevê-la. Y é igual a 15x mais 400. Pronto. Você percebeu que eu comecei a fazer a função aqui sem antes ler o exercício, o que ele queria, não é? Por que eu já tenho essa prática? Porque quando a gente tem um gráfico, quando a gente monta a função que representa a lei, né, quando a gente descobre a lei que representa o gráfico, todas as perguntas que o exercício vier a fazer, a gente já está com a faca e o queijo na mão. Quer ver? Eu vou ler a pergunta agora. Ó. Nessas condições, o custo de R$ 850 corresponde à produção de... Repare que o eixo x ele me dá a produção em litros e o eixo y está me dando o custo. Então, eu posso escrever essa função assim, ó, c de x, que é meu y, é igual a 15x mais 400. Então, ele está me dando um custo de R$ 850, ou seja, c de x é igual a 850. Basta igualar aqui as funções, então vai ficar 15x mais 400 é igual a 850. 15x é igual a 850 menos 400. 15x é igual a
450, x é igual a 450 dividido por 15, que é igual a 30. Alternativa correta, letra C. Não foi tranquilo de fazer usando a fórmula do coeficiente angular? Eu também prefiro fazer utilizando essa fórmula aqui, ó, YA menos YB sobre XA menos XB. Ela já te dá tudo mastigadinho. Vamos a mais um exemplo. Exemplo 3. O aluguel de um carro na agência Loca A é composto de uma quantia fixa de R$ 50 mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. Já a Loca B, o aluguel desse mesmo modelo de carro é composto por uma quantia fixa de R$ 30 mais R$ 3,00 por quilômetro rodado. A partir de quantos quilômetros uma empresa deixa de ser preferível à outra? Então, qual que é uma maneira fácil e prática da gente resolver esse exercício? Não adianta ficar substituindo 1 quilômetro, 2, talvez não seja prático isso. Então, nós vamos montar uma função para representar cada carro. Então, vamos lá. Na Loca A, vou chamar de A de x, ok? Então, o que é? Esse A de x é o quê? É o preço que eu pago em função de x quilômetros rodados. Então, eu entrei lá, aluguei o carro, estou pagando quanto? R$ 50, não é? Mais uma quantia que eu pago por quilômetro rodado. Então, se eu rodar 1 quilômetro, vou pagar 50 mais 2,50. Se eu rodar 10 quilômetros, vou pagar 50 mais 10 vezes 2,50. E se eu rodar x quilômetros? Então, eu vou pagar 2,5 vezes x. Pronto. Montei uma função que me dá aí o quanto que eu tenho que pagar se eu alugar o carro A. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para B. A empresa B, vou chamar de B de x. Eu entro no carro, pago uma quantia fixa de R$ 30. Então, tá lá. Mais R$ 3,00 por quilômetro rodado. Então, vai ficar o que aqui? 3x. Qual que foi a pergunta? A partir de quantos quilômetros uma empresa deixa de ser preferível à outra? Na lógica aqui, a empresa que cobra a menor parte aqui, né, fixa, é a que, por enquanto, é a mais viável para a gente andar. Então, se a gente pensa em andar numa quilometragem baixa, a gente vai dar preferência para a Loca B, porque ela cobra uma taxa menor, né, fixa. Então, eu sei que, por enquanto, a Loca B é mais vantajosa que o aluguel desse carro. Então, a pergunta é, a partir de quantos quilômetros uma empresa deixa de ser preferível à outra? Ou seja, eu quero saber isso aqui, ó. Como é que eu escrevo isso matematicamente? Eu quero saber a partir de quantos quilômetros a empresa B vai custar mais do que a empresa A. Ou seja, a empresa B vai ser mais onerosa que a empresa A. Então, por isso que eu usei aqui a notação de desigualdade, né? Quando que uma supera a outra. Então, como é que a gente vai resolver isso? Vamos escrever as funções aqui, ó. 30 mais 3x, que é a empresa B, tem que ser maior do que quem? 50 mais 2,5x. Resolvendo essa inequação, eu tenho que 3x menos 2,5x tem que ser maior do que 50 menos 30. Então, aqui vai ficar 0,5x tem que ser maior do que 20. Então, x maior do que 20 sobre 0,5. Então, x maior que 20 dividido por 0,5, quanto vai dar isso? 40. Pronto. Então, a partir de 40 quilômetros, a empresa A começa a ser preferível, né, à empresa B, uma vez que a A cobra uma quilometragem menor do que a B. Se a gente, só para orientá-los aqui, se nós fizermos aqui um plano cartesiano para representar essas funções, a empresa A, que eu vou colocar aqui na cor azul, ela seria mais ou menos assim, ó, parte aqui dos 50 reais e faz isso. A empresa B, que eu vou colocar aqui na cor verde, ela parte aqui dos 30 e faz isso, ó. E exatamente aqui, ó, exatamente para esse valorzinho aqui, ó, x igual a 40, opa, exatamente aqui para x igual a 40 quilômetros, tá? As empresas o quê? As empresas se equivalem, tá vendo? É indiferente escolher uma ou outra.
Mas quando você for rodar mais do que 40 km, você vai ter que dar preferência à empresa A. Então aqui, ó, a empresa A partir de R$50, mas em compensação, depois de 40 km, ela vai estar mais barata que a empresa B, tá vendo? Olha como é que o estudo do gráfico nos auxilia também a interpretar esse tipo de problema. Então, a alternativa correta, a partir de 40 km, ok?